Então, pessoal, eu sou Helson aqui, professor da disciplina de cartografia, da especialização em geoprocessamento do Instituto Federal do Piauí. E esses vídeos que nós iremos gravar agora, né, para vocês, são vídeos que são dedicados a cumprir uma certa carga horária que a gente ficou em débito em função das atividades aos fins de semana no Instituto Federal do Piauí, o que inviabilizou a gente estar presencialmente nessas atividades. Então, ao longo da disciplina, nós desenvolvemos algumas habilidades de produção cartográfica, né, a partir do conhecimento teórico sobre alguns tópicos de cartografia, e chegamos a executar alguns procedimentos, né, finalizamos alguns mapas, mas faltou alguns elementos cartográficos para serem discutidos, que geralmente eu discuto isso ao longo das práticas. Então, eu vou fazer aqui uma demonstração de 3 procedimentos cartográficos. Primeiro agora, um mapinha de localização básica, do zero até a sua representação final. Depois nós temos uma produção cartográfica que envolve trabalhar com dados multitemporais. E por fim, nós iremos trabalhar a produção de um atlas, né, usando a função atlas do QGIS, onde nós iremos produzir o mapa de cobertura de uso da terra dos 224 municípios do estado do Piauí. Então, para esse primeiro mapa, a gente vai selecionar apenas um município para criar um layout, né, que mostre a localização desse município dentro do contexto do estado do Piauí ou dentro do contexto do Brasil. A gente vai decidir na hora. Tá? Então é um vídeo sem corte, sem edição, tá? Então é como se a gente estivesse realmente em sala de aula, com alguns eventuais erros, equívocos, acertos, enfim, ou dúvidas, a gente vai discutindo e tentando encontrar soluções ao longo do processo, tá bom? Então é um vídeo que não vai ter edição, tá? Ele vai cru para vocês, tá? Então não é um vídeo igual o YouTube, que já vem todo formatadinho, não. Aqui vai ser um vídeo como se fosse um vídeo de sala de aula, tá bom? Uma aula normal, né, sala de aula, sem adições e sem cortes. Então vamos iniciar aqui, vamos precisar do mapa a base vetorial do estado do Piauí, a gente já trabalhou com essas bases em outros momentos. E aí a gente vai acessar aqui, né, o gerenciador de fonte de dados do QGIS, clicar aqui em navegador, e eu vou procurar aqui dentro da nossa parte de trabalho, ó, tá aqui, a gente já tem os dados municipais, né, os limites municipais do estado do Piauí. Se você não tiver, você pode consultar isso lá no site do IBGE. Um clique duplo, ele já traz para essa área aqui. Bem, agora eu preciso escolher um município, né? A gente vai trabalhar apenas com a localização desse município. Então, eu vou começar duplicando esse arquivo aqui, tá? Eu vou começar duplicando ele aqui. Duplicar a camada, tá? Então, essa vai ser a camada duplicada. Os dois são iguais, tá? E nesse, vou deixar aqui desativada essa cópia. E nesse de baixo aqui eu vou fazer um filtro aqui, né? Que filtro? Eu quero filtrar apenas um município. Vamos escolher logo o município. Vamos pegar esse maiorzão aqui, né? O município de Uruçuí aqui. Então, aqui em filtrar, a gente vai escolher nome do MNMU, que é nome do município, abreviação, que vai ser igual a Uruçuí. Para não correr o risco de digitar equivocadamente, eu vou pedir aqui em valores para ele listar tudo. Então aqui eu tenho todos os municípios do Piauí listados. Eu vou escrever aqui Uruçuí, ele já vai apresentar para mim aqui. Vou dar um clique duplo, ele vai passar para cá, tá? Então aqui é um filtro, né? Um filtro SQL, né? O nome do campo sempre vem em aspas duplas e o conteúdo do campo sempre vem entre aspas simples. Só clico OK e aí a gente já tem esse cenário aqui, né? Só o município de Uruçuí sendo representado. Então é isso que a gente quer de início, tá bom? E o que nós podemos fazer, né, é agora atribuir, né, sobrepor, na verdade, esses dois arquivos. Só que esse arquivo aqui, eu vou colocar ele embaixo e vou mudar a cor dele, tá? Eu vou, vou fazer devagar, né? Clique com o botão direito, propriedades, e aqui em simbologia simples, eu vou clicar em preenchimento simples, e onde tiver sólido, eu vou colocar sem pincel, tá? Que é para ficar nesse aspecto aqui, tá bom?
E esse outro que está verde, eu vou deixar como está, mas certamente a gente vai ter que mudar algumas coisas aqui. Mas por enquanto é isso que nós queremos. Então, basicamente, nós já temos os dois arquivos que nós precisamos, vamos agora partir para a nossa confecção cartográfica. E aí, durante esse processo, a gente vai sentir necessidade de alguma coisa para melhorar a visualização, e a gente sempre fica voltando aqui no QGIS, ajusta alguma coisa aqui que precisa, porque a ideia é essa, né? Você trabalhar com o compositor de impressão, e à medida que for sentindo necessidade de algum elemento, a gente volta aqui no QGIS e vai incorporando esses elementos para que o mapa fique com aspecto adequado. Então, não se avexem, bora fazer as coisas devagarzinho aqui, que vai dar certo. Então, já tem as duas bases que eu preciso, eu vou agora iniciar aqui um novo compositor de impressão. Está aqui, ó. Clicando, eu vou colocar um nome para esse novo layout, mapa Uruçuí, né? Eu estou evitando colocar acentos e cedilhas, embora nesse ponto aqui não tenha problema nenhum, mas a gente acostuma, né, a não usar essas coisas para não ter problemas futuros. Então aqui a gente já está na página de impressão, né, de layout. Observem que é um módulo separado do QGIS, mas eles estão conectados, então o que eu tenho aqui é uma página em branco, formato A4, e eu posso decidir como é que eu quero trabalhar esse mapa de Uruçuí, né? Se eu quero deixar ele nesse formato paisagem, ou se eu quero deixar no formato retrato. Então, para eu mudar isso, basta que clique com o botão direito em qualquer local, acesse as propriedades da página, e aqui eu tenho, aqui eu fiquei aqui um pouco sobre o item, tá? Aqui a gente tem as propriedades da página, né? Então, se você observar, aqui a gente está com o... Opa, clicar mais uma vez, a gente tem formato paisagem. Se eu quiser em formato retrato, basta que eu altere isso aqui, tá bom? Então, eu vou me mudar aqui de posição, eu vou ficar aqui num cantinho bem menorzinho, por aqui assim, para que vocês possam sempre acompanhar aqui as coisas que eu estou falando, tá? Eu vou ficar aqui comportadinho aqui nesse canto, tá? Então deixa eu só aumentar um pouquinho para cá e eu vou ficar aqui comportadinho aqui nesse canto. Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Eu preciso escolher retrato ou paisagem. Como escolher? Bem, depende muito do seu objetivo, né? O Uruçuí ele tem esse comportamento aqui, ele tem uma amplitude latitudinal bem maior que a amplitude longitudinal. Caberia bem os dois métodos, né? Tanto paisagem como retrato. Vai depender do que você tem de espaço. Tá? Eu vou simular que você tem realmente bastante espaço aí na sua área. Né? Eu vou deixar ele em formato paisagem, desse jeito aqui. Mas eu vou precisar criar aqui umas guias, né? Digamos que você vai imprimir esse mapa, vai colocar na parede, ou enfim, vai como anexo de um relatório. E eu não vou me preocupar muito com as margens, tá? Mas eu quero que fique aqui pelo menos 1 centímetro de margem de cada lado. Então eu vou aqui em guias e vou adicionar duas guias. Uma guia horizontal, né, ali em cima, ó, 10 milímetros, ele deu uma separaçãozinha aqui. E aqui eu tenho que colocar também uma de 10 milímetros. Qual é a largura dessa página, né? Aqui ela tem 210, então eu vou colocar, ó, a altura, melhor dizendo, né? 210. Então eu vou colocar aqui uma outra guia 200. Aí ele apareceu o limitador aqui. E as verticais, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou adicionar uma vertical de 10 milímetros, que está essa aqui. E qual é o comprimento dessa página, né? A largura dela, né, é 297, então eu vou colocar 287 aqui, 287, para eu fechar esse quadrado. Então, essa minha página ela tem essa área útil, né, que a gente chama de área útil aqui, com 1 milímetro de borda. Eu já vou delimitar essa borda com um retângulo, então eu vou usar aqui a função, né, de inserir, adicionar retângulo, e eu vou adicionar um retângulo aqui. E observe que quando a gente tem as guias, ele automaticamente atrai para as guias. Tá? Então está aqui um retângulo, é criado um item novo aqui, ó, retângulo.
Tá? E se eu clicar com o botão direito e acessar as propriedades desse retângulo, eu vejo que ele está como estilo um retângulo de fundo branco. Né? Inclusive você pode até tentar mudar a cor do retângulo aqui, né? Mas o que nos interessa mesmo é que ele não tenha fundo. Então eu vou clicar aqui na cor branca aqui, ó, e em preenchimento simples eu vou retirar o estilo de preenchimento, que está sólido, eu vou deixar sem pincel. Essa borda, como é uma borda que delimita a nossa área de interesse, ela vai ser a borda mais grossa que nós iremos utilizar, né? 0,5, acho que é mais que suficiente. Tá? Então ela tem 0,5 milímetros de largura de traço. E aí a gente tem aqui essa borda. Eu já não preciso mais mexer com isso, né? Então esse é um elemento que a gente não vai mais precisar editar. Então eu vou pegar aqui e vou travar essa camada. Então, quando eu travar, mesmo que eu clique, eu não consigo mais selecionar, porque ele já está travado. O que nós podemos fazer agora é inserir o nosso mapa. Está aqui a funçãozinha, ó, adicionar mapa. E aí a gente vai definir aqui uma área para a inserção desse mapa. Eu poderia usar a área toda, mas eu vou deixar aqui não sei se vocês estão percebendo, mas eu vou deixar aqui um local, uma lateral aqui, para que a gente possa inserir os nossos elementos cartográficos. Nesse momento, o que eu tenho que fazer é centralizar o Uruçuí em função dessa área aqui. Ó. Observem que eu estou deixando também, estou deixando um espaçozinho aqui, que é para o local em que eu vou desenhar as coordenadas da minha grade. Então a gente tem que manter aqui um certo espaço, né, para poder a gente inserir as nossas coordenadas, que é uma atividade que a gente vai fazer já já. Então, o que você pode fazer nesse momento? Tentar centralizar. Observem que se eu clicar aqui, ó, eu mexo o mapa completamente. Observem que está selecionada essa função, né? Aqui, ó, selecionar, mover item. Porém, se eu altero para mover o conteúdo do item aqui, agora o que se mexe é o conteúdo e não o item completo. Então você pode usar a rodinha do mouse, né, o scroll, para aproximar e para diminuir. Tá? E observe que quando eu faço isso, a escala aqui do lateral direito vai se alterando também. Ó. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que tentar conseguir um bom enquadramento, né? Centralizar e enquadrar bem. Se você apertar o Ctrl do teclado e rodar o scroll do mouse, você vê que essa transição ela fica bem mais gradual. Tá? Bem mais gradual, aqui, ó, do que se você não segurar o Ctrl. Então você consegue ajustar bem aqui o seu mapa. Uma coisa que a gente tem que eu já falei para vocês em sala de aula, é que essas coordenadas, elas sempre têm que ser números inteiros. Perdão, a escala, tá? Ela sempre tem que estar com números inteiros. Então aqui a gente tem uma escala de 813.112. Vamos aproximar para o número inteiro mais próximo. Então vamos colocar 800.000. Não vai, ó, ficou perfeito, o número ficou inteiro, o enquadramento está ótimo aqui, ó, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo, talvez passe um pouquinho, porque vai depender do tamanho do quadro que vocês inseriram o item, mas enfim, tá aqui uma escala com o número inteiro, 800.000, como a gente realmente espera que aconteça. E agora, eu já tenho essa escala definida e já tenho o meu mapa, tá? Por enquanto, já caminhamos bem aqui, tá? Em relação a esse aspecto. O que nós poderíamos fazer, né, depois é melhorar esse layout aqui, trazer alguns elementos, como por exemplo o nome dos municípios que aparecem aqui, seria interessante, talvez pontuar a localização das cidades, ou trazer um fundo aqui, né, um base map, que a gente trabalhou com bastantes base maps, né, imagens de satélite, dados topográficos, enfim, talvez seja interessante a gente colocar aqui. Mas eu estou preocupado nesse momento com outras questões. Vamos inserir alguns elementos cartográficos. Aí, começando pela escala. Está aqui, ó. Inserir barra de escala. Eu vou escolher aqui, vou aplicar um zoom e vou escolher um local para definir essa escala.
essa é a escala padrão que o QGIS apresenta. Uma escala muito feia, diga-se de passagem. Evitem de qualquer forma ficar usando esse padrão que o QGIS traz para a gente. Se você clicar com o botão direito e acessar a propriedade do item, você chega aqui em várias propriedades que você pode utilizar para melhorar, para customizar essa escala. Primeiro que essas escalas com apenas 2 segmentos, elas são muito legais para mapas temáticos, né, de escalas muito pequenas. Mas quando você está trabalhando numa escala mediana ou numa escala grande, é interessante você melhorar essa representação, colocar pelo menos 4 segmentos, ou 3 ou 4, né? Eu vou colocar aqui 4 segmentos. E isso não é regra, né? A gente vai adequando de acordo com a situação. Aqui a gente está vendo uma escala muito grosseira, eu sempre acho essas escalas muito grosseiras. E aqui nessa opção segmento, aqui ó, você tem a altura dessa escala. Você pode diminuir, deixar uma escala muito mais delgada. Deixa eu colocar aqui 1.5, né? Eu acho que talvez fique legal 1.5. Ela já ficou mais delicada essa escala. Uma outra coisa que nós podemos mexer ainda, se você vir aqui em tela, ó, depois de segmento você tem a opção tela. Você vai ver que a fonte está muito grande. É uma coisa que eu sempre questiono com meus alunos, eles sempre costumam colocar esse modo padrão aqui, fonte 12, fonte 10, não precisa. Né? Esses elementos cartográficos eles não devem chamar a atenção do seu mapa. O que deve chamar a atenção é o conteúdo principal, que está aqui. Ó. É isso aqui que deve chamar a atenção. Esses elementos aqui, se o leitor quiser um detalhamento, ele vai lá e olha. Então não precisa chamar atenção para a escala, para a rosa dos ventos, nem nada. Então vamos diminuir isso aqui, né? Eu vou voltar aqui, clicar em tela. E em fonte, ó, vou clicar no nome fonte. Eu vejo que ele está com fonte 12, é extremamente exagerado. Eu vou diminuir aqui, ó, pode deixar 8, 8 está ótimo, ou 9, tanto faz, mas 12 não, tá bom? Então vou deixar aqui um 9 aqui, tá? Tamanho de fonte 9. Aí eu posso escolher também alguns estilos de formatação, mas não convém, ó. Deixe o padrão. Tá? Aqui a imagem do rótulo, ainda na guia tela, ele está 3, ou seja, essa distância aqui ó, entre a barra e o número, ele está muito grande, que é justamente essa distância, essa margem de rótulo aqui. Ó. A gente pode diminuir para ele dar uma encostadinha aqui. Tá? Você pode colocar, sei lá, 1, 1.2, você vai testando aí e até ficar de acordo. Tá? Muitas pessoas costumam usar isso aqui, ó, os segmentos à esquerda, né? Ele coloca aqui tipo 4 segmentos à esquerda. A gente discutiu o que é isso aqui. Isso aqui é um talhão, né, que é utilizado para quando a gente precisa obter medidas diretamente sobre o mapa usando uma escala, e esse talhão serve para a gente ter uma maior precisão nessas medidas. Geralmente, em mapas temáticos, a gente nunca costuma obter medidas diretamente sobre o mapa. E quando obtém, elas não são medidas precisas. Os mapas temáticos elas não têm esse objetivo de te dar precisão posicional e obtenção de medidas precisas. Né? O objetivo não é esse, a gente já discutiu isso em sala de aula. Então eu posso deixar se eu achar interessante, mas não é necessário, você pode voltar para esse modelo original aqui com nenhum segmento à esquerda. Então a minha escala já melhorou bastante de aparência, então deixa eu até... Vou colocar uma nova escala aqui para que vocês possam comparar entre a escala original, que o QGIS apresenta, e a nossa escala editada. É claro que a nossa tá muito melhor. Então deixa eu apagar aqui. Uma outra coisa que nós poderemos fazer é adicionar uma escala numérica. Basta que eu copie e cole essa escala, né, duplique ela aqui. E aí, quando eu clicar aqui em propriedade do item, sobre essa escala, onde tiver aqui estilo caixa simples, eu venho e peço para ver o numérico. Tá? Então esse numérico está dessa forma aqui, ó. Está todo alinhado à esquerda e no canto superior direito. Né? Se você vir aqui em tela, você pode pedir para ver ao centro, tá bom? Mas o que interessa mesmo é isso aqui, ó, essa customização.
Você vem aqui em unidades e pede para customizar. Aqui a gente tem um arredondamento para 6 casas decimais. Nós não vamos querer arredondamento nenhum. E aqui tem a opção de mostrar o separador de milhares, né? Que é, como está no sistema internacional, o separador de milhar é uma vírgula. A gente não costuma usar isso em escalas, né, numéricas. Então ficaria dessa forma. Só basta que eu agora organize isso aqui, né, melhore aqui o layout. E da mesma forma, voltando aqui para as propriedades do item, eu posso vir aqui em tela aqui, ó, e também mudar a fonte desse carinha, né? Posso aumentar, como posso diminuir, né? Como vou deixar em 9, que é o padrão lá da escala numérica, da escala, perdão, da escala gráfica. Então aqui eu já tenho a escala numérica e a escala gráfica. Eu preciso colocar o nome escala numérica e escala gráfica? Não precisa, né? Como nós já discutimos bastante, a gente tem que evitar redundância, né, nas informações do mapa. Então não preciso. Então já está aqui a minha escala, as duas escalas. Outra coisa, convém colocar as duas escalas? Convém, né? Mas se você não tiver certeza de como é que o seu mapa vai circular pela internet, alguma coisa do tipo, ou se alguém vai promover alguma deformação nesse mapa, vai tentar encaixar ele numa página para a qual ele não foi configurado inicialmente. Então, quando a gente tem esses problemas, a gente não usa escala numérica, só a gráfica, porque se deformar, a escala gráfica deforma junto. Mas isso a gente já discutiu em sala de aula. Deixa eu seguir aqui. Então já temos dois elementos cartográficos, né? Na verdade um em dois formatos, a escala. Eu vou clicar aqui sobre o meu mapa, acessar com o botão direito, vou acessar as propriedades do item. E aqui onde tem moldura, eu vou marcar aqui, ó, moldura, para poder eu ter essa caixinha aqui. Tá bom? Então se vocês observarem, nesse momento a gente tem linha preta, enfim, eu vou logo desenhar as coordenadas aqui, tá? Então, clicando aqui nas propriedades do item, eu vou procurar aqui, ó, nas propriedades do item, a opção grade. Ó, tá aqui, grade. Tá sem nenhuma grade. Eu vou adicionar uma grade e vou pedir para modificar essa grade, porque ela foi adicionada, mas ela não tem nenhuma customização. Então, eu vou clicar aqui em adicionar grade e a principal tipo de elemento que aparece é o intervalo. Nós temos que definir qual é o intervalo de grade. Tá? Então eu vou começar aqui como está no sistema de referência, está em Sirgas 2000, eu vou colocar 2 por 2, aliás, 1 por 1, ó, 2 por 2, ó, criou uma grade aqui muito grosseira, deixa eu tentar aqui 1 por 1, ó, também está muito grosseira, então vamos diminuir aqui para 0,20, né? Vou botar aqui, não, a cada 30 minutos, né? 0,30 com 0,30. Pronto, agora já tem uma grade a cada 30 minutos, né? A gente tem aqui essa grade. Opa, não mexi aqui, ó, alterou a escala. Então vou voltar aqui para 800 mil. Pronto. Agora, o que é que eu posso fazer aqui? Clicando no mapa, eu ainda posso voltar aqui para a grade que eu havia saído, né? Vou clicar novamente aqui em modificar. E eu vou pedir aqui, ó, o tipo de grade está sólido. É essa grade aqui. Eu vou colocar cruz, né? Posso colocar cruz, posso colocar um marcador qualquer, que vai marcar o encontro dos paralelos com meridianos, ou eu posso pedir para que ele coloque apenas nas molduras, né? Obviamente não apareceu nada aqui, tá? Então, por quê? Porque falta eu definir aqui o estilo de moldura. Eu pedi para colocar apenas as molduras e anotações, porém ele está sem moldura. Então, se eu clicar aqui em moldura, eu posso pedir para ele colocar linhas exteriores. Aí ele criou aqui, ó, um tracinho, tá? Então aqui é por onde passam os paralelos e aqui por onde passam os meridianos. O que falta para mim é desenhar as coordenadas. Então eu vou fechar isso aqui e procurar essa função desenhar coordenadas. Quando eu clicar aqui em desenhar coordenadas, nós temos as coordenadas desenhadas aqui.
tá? Então, ó, pronto, rapidamente a gente resolveu isso. Uma coisa que eu não gosto é com essas coordenadas laterais, elas fiquem assim na horizontal. Então eu posso pegar aqui ó, as coordenadas à esquerda, tá aqui ó, à esquerda, e posso pedir para ficar em vertical ascendente. Aí ele ficou naquele aspecto. E aqui os da direita, ó, direita, eu também vou procurar vertical ascendente. Aí ficou assim. Observem que aqui as coordenadas estão sendo apresentadas em graus decimais, né? Então, a gente voltar aqui para unidades. Opa, aqui não, só um minuto, deixa eu. Só um minutinho. Opa. Aqui, formato, né? Desenhar coordenadas, formato. A gente está em decimal, nós podemos colocar em grau e minuto com sufixo, né? Que é o Szinho aqui de sul. Ou eu posso colocar grau, minuto e segundo, né? Dessa forma aqui mais padronizada, tá bom? E aí você vai escolher, né, o que é que você quer. Ou grau, minuto e segundo com o sufixo. Tem vários formatos aqui. Ou formato padronizado. Grau, minuto e segundo, né? Tá aqui. Observem que as escalas aqui, ó, perdão, que as coordenadas estão grau, minuto e o segundo tem 3 pontos após a vírgula. É desnecessário você ter essa precisão após a vírgula. Então, se você descer aqui um pouquinho, você vai ver aqui nas propriedades da grade, você tem a precisão das coordenadas. Então, vamos tirar, botar zero aqui, deixa o mapa mais limpo, assim, tá? Então, você pode deixar com o negativo, né, para indicar a região sul e oeste, ou você pode usar o sufixo para colocar o Szinho lá, fica a seu critério. Beleza? Então, nosso mapa já está razoável aqui, né? Aí você vai optar, né? Com, se quer deixar com a grade, né, sólido, ou se quer deixar, né, só com anotação, tá bom? Por questões de instrução mesmo, de didática, eu vou deixar com essa grade. Porque eu quero mostrar para vocês a seguinte situação. Se vocês observarem aqui, eu tenho uma confusão visual muito grande. Por quê? Porque eu tenho essa borda externa aqui, ela é uma borda grossa, tá? 0,5 milímetro. Essa borda que limita o mapa, ela está com 0,3. Essas grades estão com 0,3. O limite dos municípios aqui atrás também está com 0,3. Então a gente tem o mesmo peso visual para 3 elementos, o que gera uma visualização bastante ruim, tá? Então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos trabalhar com outras medidas, tá? Com outras medidas de largura da linha, né, com medidas de traço, com tipos diferentes de traço, para criar contrastes para que a gente possa melhorar essa representação visual. Tá bom? Então, seria isso. Por exemplo, eu posso clicar aqui nas propriedades do item. Se eu voltar lá para a grade, pedir para modificar essa grade, aqui eu tenho a opção do estilo de linha. Só em clicar aqui no estilo de linha, ó, linha simples. Eu vou só deixar essa linha mais fininha, vou botar 0,15, tá? Foi o que eu fiz, 0,15, e eu vou tirar o peso visual dela. Eu vou, em vez desse preto, que já é a mesma cor que tem nos limites do município e nas bordas, eu vou colocar um cinza, né? Eu posso até trabalhar com isso aqui, ó, para eu encontrar um tom de cinza que eu consiga visualizar a grade, mas que ela não carregue aquele peso visual do preto. Então eu posso simplesmente trabalhar aqui com uma transparência, ou posso mesmo, né, procurar aqui uma cor diferente para a grade. Mas geralmente a gente mantém algo próximo de cinza ou branco, né, totalmente branco, ou totalmente preto, tá? Então, geralmente a gente usa nessa escala, do branco para o preto, passando pelo cinza, cinza médio. Então, observem que eu coloquei aqui o cinza médio,
né? Estou procurando aqui o valor de cinza médio e eu já tirei o peso visual da grade, mas ela continua existindo aqui, tá? Ela continua existindo. Então, eu vou até copiar essa cor aqui, né? Você viu lá que eu cliquei em copiar a cor. Porque eu quero também, aqui nas molduras, deixa eu ver aqui, voltar aqui para as propriedades, lá nas linhas exteriores, né? Ó, moldura, linhas exteriores, que são esses tracinhos aqui. Eu também vou fazer a mesma coisa, vou colocar de 0,15, que foi a mesma medida que eu botei lá, e a cor eu vou colar, para ficar exatamente igual, tá? Beleza. A grade aqui também, né, as coordenadas. A gente já viu isso, né? A gente pode alterar a fonte também. Tá 10, é muito 10, eu vou deixar 8. E a cor, a gente também pode escolher uma outra cor, né? Trazer um pouco mais para o cinza, né? Posso até colar aquela cor lá, ou então deixar um pouco mais evidente, um pouco mais escura, mas fugir do preto, né? A gente não precisa ficar tudo preto. Beleza? Eu acabei saindo da grade, deixa eu voltar aqui para a grade novamente. Deixa eu... E aí você vai estar fazendo em casa, você vai fazer devagarzinho. O que eu estou mostrando são possibilidades de customização, tá? Esse tracinho aqui, ó, as linhas exteriores da moldura, eu acho eles grandes demais, né? A gente pode estar... o tamanho dele é 2 milímetros. Eu posso diminuir aqui, ó, 1 milímetro, tá? Então, observe que agora ele está mais encaixadinho, está com mais destaque, tudo mais. O que, é que nós poderíamos fazer? Esse fundo branco não está legal. Então a gente poderia voltar aqui no QGIS, ó. Eu poderia colocar um fundo cinza nessa, ou um fundo qualquer. Deixa eu ver aqui se fica legal. Ó, um fundo cinza com as bordas brancas. Talvez não fique legal, mas deixa eu ver aqui. E eu poderia fazer assim também, né? Colocar um amarelo aqui, um bege, uma coisa mais discreta, né? Para dar esse destaque. Vamos ver como é que fica isso. Ó. Mudei aqui no QGIS. Aqui, lá no nosso, na nossa página de impressão, eu posso clicar aqui em atualizar. E aí o que foi que aconteceu, né? A nossa grade sumiu. Porque aqui, ó, nessa região, essa escolha que eu tomei aqui não ficou legal porque eu perdi a visualização da grade aqui. Então é sempre assim, né? A depender do que você constrói lá, altera a visualização. Então, por exemplo, aqui a grade já não ficou legal. Já não vi mais a grade. Então eu vou voltar aqui e vou deixar a grade agora escura. Porque agora ela não tem mais o peso visual. Opa, fiz errado aqui, né? Eu vou deixar aqui preto. Na verdade, o que eu quero é aqui, né? Nessa grade aqui. Que a gente tinha mudado. Então, vou voltar aqui para... Opa, vou voltar aqui para o preto. Né? Cor da linha. Propriedades da grade, estilo. Eu acho que eu... Somente o que eu fiz aqui, que as coordenadas, os paralelos sumiram. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Vou voltar aqui na grade. Opa, criei uma. Vou voltar aqui. Ah, tá. Foi porque eu coloquei um 2 aqui sem querer, tá? Pronto. Pronto. Então, observe que agora a gente já não tem mais, né, aquela confusão. A gente consegue visualizar. Porém, ainda não estou gostando muito. Talvez eu acho que eu vou até colocar uma imagem de satélite aqui, tá? Para facilitar essa visualização. Mas enfim, tá aqui os elementos, né? A gente pode voltar aqui e pedir para mostrar nas propriedades o rótulo, e esses rótulos aqui, rótulos individuais, a gente pode para visualizar o nome do município aqui, ó, MN município, e aplicar, né? Vai aparecer assim, ó, o nome dos municípios. Talvez fique bacana. Deixa eu ver como é que fica lá o resultado.
Refresh. Tá aí o nome dos municípios. Tá? O Uruçuí em destaque aqui. Mas eu ainda não estou gostando dessa grade. Né? Opa. Tem que ter cuidado, que de vez em quando a gente passa o mouse, a gente altera os valores aqui sem querer, tá? Então eu vou deixar aqui só nas marcações aqui do lado, até para ficar mais limpo, né? Essa questão de não ficar com essa poluição visual muito grande. Um outro elemento que eu poderia colocar aqui seria a seta norte. Está aqui, é muito simples, você localiza aqui a seta norte, define um local e ele vai te dar algumas opções aqui ó, em arrows, né? Tem várias opções de seta norte. Eu confesso a vocês que eu acho todas elas muito feias. Eu não gosto dessas opções do QGIS, mas eu vou usar essa que já está aqui, né? Que ela é preto com branco. Agora eu vou pedir para deixar. Aliás, eu vou procurar uma outra aqui. Essa aqui tem um Nzinho, né? Tem um Nzinho aqui. Só que eu vou pedir para ficar tudo preto, né? Eu acho que fica mais bacaninha. Aí eu vou alinhar as coisas aqui, tá? Então tá aí, tá? A gente está começando a trabalhar com isso. O que a gente pode fazer ainda aqui, eu estou pensando em colocar um título, né? Uruçuí, não, um título aqui. Vou escrever esse título aqui, depois a gente muda. Ó, tá aqui, ó, rótulo, tá? Adicionar rótulo. Eu posso escrever aqui o nome Uruçuí, né? Eu defino aqui o local e escrevo. Vou escrever em maiúsculo, tá? Uruçu, Uruçuí, tá? Tá? Botar aqui Pi, A, Uruçuí, Piauí. E aí a mesma coisa, ó. Ele fica lá, aí você pode centralizar, colocar no meio, e aí aqui na fonte, se você rodar o scroll do mouse, ele vai aumentando e diminuindo. Você decide aí como fazer, tá? Então, por enquanto, a gente está só colocando alguns elementos, depois a gente altera. Aqui é o Maranhão, né? Estaria do lado aqui, a gente não tem... Nós não temos arquivo lá do Maranhão, precisaríamos ter, mas para não ficar esse vazio em branco, a gente pode até colocar aqui o nome Maranhão manualmente mesmo, né? Algumas coisas vale mais a pena colocar manualmente, outras vale a pena você pegar o arquivo e, e adicionar, tá? Então aqui talvez fique mais interessante, porque é só um elemento a gente fazer manualmente mesmo. Pois bem, uma outra coisa que nós poderíamos ver aqui é colocar esse município dentro do contexto do estado do Piauí. Vamos tentar, né? Se a gente tivesse o estado do Piauí aqui, ó, só com a localização do município, talvez ficasse legal. Só que eu não tenho, não convém, ó, deixa eu mostrar para vocês uma coisa. Não convém eu trazer esse arquivo aqui com a divisão municipal, não convém eu colocar lá, porque vai ficar tipo muito poluído, né? Ele vai ficar tão pequenininho, ó, que os polígonos vão ficar invisíveis. Então não convém. Aí é o seguinte, se eu já estiver satisfeito com esse layout, eu vou finalizar ele por aqui, mas eu poderia colocar um base map, poderia colocar alguns elementos, e eu sugiro que vocês façam isso. Coloque alguns elementos geográficos, né? Para não ficar esse mapa seco. Por exemplo, o arruamento, né? As rodovias, a localização das sedes municipais, elementos geográficos importantes, como por exemplo o Rio Parnaíba. Seria interessante você trabalhar dessa forma. Mas como o vídeo já está ficando longo, eu vou interromper por aqui. Só após criar aqui a nossa localização. Então, o Uruçuí está aqui. Digamos que eu já não preciso mais mexer com esse mapa. Ele já está... Esse mapa aqui, né? Ele já está finalizado. O que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, clicar em propriedades do item e eu vou travar camadas aqui, ó, tá? E eu vou travar também estilos para as camadas.
Para que eu estou travando? Porque se eu alterar lá no QGIS, sem travar, ele altera aqui, como a gente fez ainda há pouco. Eu travando isso, eu posso mexer nas camadas lá e posso alterar os estilos das camadas lá, que não vai mais mexer na configuração original. Então, certifique-se de que está travado e pronto. Agora eu posso vir aqui no QGIS e eu preciso desse mapa, mas eu preciso só dos limites do Piauí. Eu não preciso mais dessa divisão municipal. Bem, eu poderia ir lá no IBGE, baixar esse arquivo, ou eu posso vir aqui em vetor, geoprocessamento, e posso pedir para dissolver esse arquivo. Então eu vou pegar esse arquivo copy aqui, né? Tá aqui, ó, camada de entrada, MPI municípios copy, e eu vou apenas pedir para dissolver. Né? Nesse momento, eu já tenho esse mapa dessa forma. Eu vou colocar aqui também no estilo dele um tom de cinza. E vamos ver se fica legal desse jeito. Tá? Então, voltando aqui para o nosso mapa, eu vou inserir um novo mapa aqui. Né? Vou escolher aqui um local, por exemplo, aqui. E vou fazer aquela mesma coisa, né? Clicar aqui em mover item, selecionar, selecionar aqui, né? O, o nosso mapinha, centralizar ele aqui, e aí o, nós teríamos aqui o Piauí selecionado, né? Junto com o limite aqui, tá bom? Mas eu estou achando meio xoxo, acho que nós poderíamos ter um contexto nacional, né? Poderíamos ter um contexto nacional. Talvez se eu pegasse, então, uma base de dados da divisão regional. Então, vocês escutaram um barulho aqui, é o vizinho de cima aqui, tá? Ok, pessoal, eu estou fazendo alguns cortes aqui no vídeo, porque tem um barulho aqui do vizinho de cima, e aí eu tenho que esperar ele parar. Então, a gente tem aqui, né, essa localização, né? Vou também colocar aqui uma moldura, e está aqui, né, o município de Uruçuí em relação ao contexto do estado. Eu estou achando meio xoxo, eu acho que se tivesse a divisão do Nordeste aqui, ou mesmo do Brasil, ficaria. Pessoal, vou encerrar essa parte do vídeo e eu coloco o complemento separado, porque está impossível finalizar aqui.